Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos outra vez, vamos juntos? Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é eficaz para produzir vida, para produzir fé, para produzir libertação nos corações. Que o Teu Santo Espírito fale conosco, para que possamos pregar com fidelidade, e que o Senhor aplique a Tua palavra aos corações nesta manhã. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Estamos no seu lugar. Obrigado. Esse versículo, ele fala de salvação. E ele traz aqui, pelo menos 3 pontos bem simples e bem claros para nós nessa manhã. Então, esse versículo, ele tem uma ordem, esse versículo tem uma promessa, e esse versículo tem uma garantia. O versículo tem uma ordem, ele tem uma promessa e ele tem uma garantia. Quem está dando essa ordem aqui? É Deus que está dando a ordem. Qual é a ordem que Deus está dando aqui? Deixa a sua Bíblia aberta no seu colo. Veja aí 45, 22. Qual é a ordem que Deus está dando aqui? Olhai para mim. A quem Deus dirige essa ordem? Para todas as pessoas, porque ele fala todos os limites da terra, né? Então, Deus que está dando essa ordem, a ordem que ele dá é olhai para mim, e ele está dando essa ordem para todas as pessoas, todos os limites da terra, né? Então, Deus está nos convidando a olhar para ele. Isso significa que Deus está te convidando a tirar os olhos das coisas, a tirar os olhos das circunstâncias, e colocar os seus olhos nele, na presença dele. E por que Deus quer que você tire os olhos das coisas, tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos nele? Por que Deus está nos convidando a colocar os nossos olhos nele? A tirar os olhos de nós mesmos, das coisas, e colocar os nossos olhos em Deus. Ele está nos pedindo isso simplesmente porque os olhos dele estão sobre nós. Ele quer que você olhe para ele, porque os olhos dele estão sobre você. E Deus, ele olha a sua vida, lá do alto do seu trono, lá da sua majestade, e ele vê cada pessoa. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele é aquele que te conhece profundamente. Ele sabe de coisas sobre você que nem você sabe. Ele te conhece nos mínimos detalhes. Ele te conhece de forma exaustiva. Ele sabe tudo o que se passa comigo e com você. A Bíblia diz que ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar, ele nos cerca por detrás e por diante, a mão dele está sobre nós, ele nos sonda. E quando diz que ele nos sonda, está dizendo que ele nos conhece de maneira íntima e profunda. Esse é o nosso Deus. A Bíblia vai mais além, ela diz que antes mesmo de você nascer, ele já conhecia a sua vida, ele já pensava em você, e os olhos dele já estavam sobre a sua vida, e aqui ele diz assim, olhai para mim. É interessante, eu não me conformo simplesmente quando eu leio um texto como esse, porque se ele está pedindo para nós olharmos para ele, ele é invisível. Como é que pode você olhar para Deus? Como é que pode ele te dar essa ordem de você olhar para ele
se ele é invisível. Eu vou trocar de microfone, porque eu estou um pouco incomodado com esse aqui. Como é que pode você olhar para ele, ele te dá essa ordem para que você olhe para ele, se Deus é invisível? Então, ele está aqui usando uma linguagem que a teologia vai chamar de fenomenológica, uma linguagem fenomenológica, porque ele está tentando aqui nos passar um conceito de fé. Então, quando ele diz dessa forma, olhai para mim, o que ele está dizendo aqui é para nós nos aproximarmos dele. Olhai para mim significa se aproxima de mim, se dirige a mim. Olhai para mim significa, olha, você está voltado muito para outras coisas. Eu preciso que você se volte para mim. Eu quero que você mantenha o seu foco em mim. Eu quero a sua atenção voltada para a minha palavra, para a minha presença. Então, quando ele diz, olhai para mim, ele está dizendo, valoriza a minha presença, valoriza a minha palavra, mantenha o seu foco, a sua atenção em mim. Olhar para Deus significa você colocar a tua esperança em Deus, a sua motivação em Deus, a sua expectativa em Deus. É você deixar de olhar para os ídolos, deixar de olhar para tudo aquilo que desvia você da presença de Deus, que afasta você da comunhão com Deus, que desmotiva você de buscar a Deus. É você deixar de olhar para o mundo, para os prazeres do mundo, para o banquete do mundo, para as ofertas do mundo. É você deixar a sua autoconfiança e passar a confiar nele. Isso significa olhar para Deus. Quando ele diz, olhai para mim, voltar-se completamente para Deus na sua total dependência de Deus. Olha o que diz no Salmo 123. A ti, que habitas nos céus, eleva os olhos. O salmista está falando com Deus. Eu estou olhando para ti, os meus olhos estão em ti. Como os olhos dos servos estão nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas estão nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão no Senhor, nosso Deus. Quando o autor fala que os olhos dos servos estão no Senhor e na senhora, a ideia aqui é de que os servos, havia uma compreensão na época, que eles ficavam observando os seus senhores, e qualquer gesto dos senhores, eles estavam atentos. Tem alguém que vai num restaurante e num dado momento ele faz assim, ó, e o garçom entende, ele está pedindo alguma coisa. Ou então ele só levanta a mão. O garçom entende que ele precisa estar mais próximo para saber um novo pedido que vai ser feito. Então havia essa compreensão. Os escravos, os servos, eles ficavam atentos aos seus senhores, porque um sinal da mão, um gesto diferente, eles deveriam estar mais próximos para saber o que o seu senhor está pedindo dele. Então, o gesto dos senhores determinaria a ação dos seus servos. E a ideia aqui, então, é de que há uma necessidade muito grande, mas há também aqui uma expectativa muito grande, que só Deus pode resolver, que só Deus pode solucionar. Pode ser que há algumas pessoas nessa manhã com seu coração quebrantado. Pode ter um outro grupo de pessoas vivenciando neste momento uma situação muito complicada. Deixou o problema lá fora e entrou aqui nesse culto, nessa manhã. Pode ter um outro grupo de pessoas que já tentou de tudo para resolver o problema da sua vida. Talvez uma dívida que incomoda demais, talvez uma saúde, talvez um problema conjugal, talvez na relação com os filhos. Os problemas são diversos. Diversos. Já tentou de tudo, já não sabe mais o que fazer, e quando isso acontece, a gente se sente impotente diante daquele problema que a gente passa. Mas nessa manhã, Deus está dando uma ordem para mim e para você. A ordem é, não olhe para o teu problema, olhe para mim. Olhe para mim. Deus quer sinalizar alguma coisa para a gente. Deus quer mostrar alguma coisa para a gente. Deus quer apontar alguma saída para a gente. E quando você fica preso no seu problema, eu sei que o problema está ali, eu sei que ele incomoda a gente, que persegue a gente como sombra. Para onde você vai, ele vai junto. E a nossa tentação é realmente focar no problema e se afogar nele cada vez mais. E o desafio de Deus para nós é, faz um teste, faz uma prova, se esforça um pouco mais,
Não é que você vai ignorar o seu problema. Não é que você vai passar a viver agora fazendo de conta que ele não existe. Não é isso. É deixar um pouquinho de olhar para aquilo e olhar para mim. Olha para a minha presença. Confia em mim. Esse é o pedido de Deus aqui. Ou seja, é uma ordem de Deus para mim e para você. Porque isso aqui é um imperativo. Não é opcional. É uma ordem. E é uma ordem que vem do céu. Porque é uma ordem que vem de Deus. Olhai para mim. Deus diz, olhai para mim. E agora vem uma promessa. E essa promessa é qual? Veja aí no seu texto. Olhai para mim e sede salvos. Sede salvos vós todos os limites da terra. Então aqui nós temos uma promessa. E essa promessa, ela vem em forma de ordem. Porque o sede salvos aqui é um decreto de Deus. É como se Deus dissesse para nós, olha para mim, e como consequência disso, eu vou ordenar que você seja salvo. É uma ordem que vem como um decreto de Deus. Eu vou ordenar que você seja salvo. Agora a pergunta que eu faço é, salvo de quê? Salvo de quê? Talvez no primeiro momento a nossa resposta seja, salvo do inferno. Você está falando aqui de céu. Mas quando você estuda a origem dessa palavra, salvação aqui não é apenas do ponto de vista do pecado. Não é apenas a salvação da escravidão do pecado, do poder de Satanás. Não é apenas salvação aqui das trevas para a luz, do inferno para o céu, da condenação para o perdão. Não apenas isso. Mas nesse contexto específico de Isaías 45 e 22, salvação aqui envolve tudo. Engloba tudo. Porque aqui o termo salvação é abrangente, que vai trazer uma ideia de intervenção de Deus. Ou seja, olha para mim, porque eu vou intervir na sua vida. Eu vou me manifestar poderosamente na sua vida para resolver tudo aquilo que te aprisiona. Eu vou te libertar, eu vou te salvar. Aquilo que te aprisiona, você vai se ver livre disso se você olhar para mim. Ou seja, se você confiar em mim, se entregar a mim, se você descansar em mim. É uma salvação completa. Não é limitada, objetiva, mas é abrangente. Sede salvos. É uma promessa, mas que vem em forma de ordem, que vem em forma de mandamento. Então veja que não é então uma mera possibilidade. Olha para mim, quem sabe? Se você olhar, eu posso resolver isso ou não. Olha para mim, quem sabe se você olhar, se você confiar em mim, descansar em mim, entregar tudo para mim, quem sabe eu posso te libertar ou não? Não. Essa não é a ideia aqui, de que talvez ele possa fazer algo na nossa vida ou não. O texto diz, olha para mim, porque quando você olhar para mim, você vai receber uma ordem de Deus na sua vida. E essa ordem é, você será salvo. Você será liberto desse mal. Você será limpo. E aí eu me lembro de Marcos capítulo 1, versículo 40, que diz assim, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendendo a mão, tocou e lhe disse, quero, fica limpo. E no mesmo instante, quando, irmãos? No mesmo instante, desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Nessa promessa de Isaías 45 e 22, Deus está dando uma ordem. E esta ordem já está acompanhada de uma promessa. Esta promessa nos assegura de que nós também sejamos limpos, curados, libertos, salvos. Que nós sejamos purificados, que nós sejamos salvos. Está implícito nesse versículo que a partir do momento que eu olhar para Ele, você vai tirar o teu foco dos problemas, das dificuldades, de tudo aquilo que desvia a sua atenção, o seu foco, que desvia sua devoção, sua entrega. Está implícito aqui que a partir do momento que você olhar para Ele, Ele vai te limpar. A partir do momento que você olhar para Ele, Ele vai te purificar. A partir do momento que você olhar para Ele, voltando sua atenção para Ele, glorificando a Ele,
Ele vai te restaurar, Ele vai te salvar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, olha para Ele, e o mais, Ele fará. O que significa entregar? Entregar o teu caminho. O que significa entregar? É você depositar a tua confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor significa deposita a tua confiança nele. É você dizer, só Deus pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando eu não consigo fazer, não está perdido. Porque eu não consigo, mas eu tenho um Deus que consegue, que pode. Eu sou fraco, mas eu tenho um Deus que é forte. Eu sou frágil, mas eu tenho um Deus que é poderoso. Eu sou limitado, mas o meu Deus é ilimitado. Eu não consigo salvar a si mesmo, mas eu tenho um Deus que é poderoso para me tirar desta situação e me salvar. E eu quero, nesta manhã, me entregar confiadamente a Ele. O que acontece quando você faz um depósito no banco? Alguém aqui nessa manhã já teve alguma experiência de fazer algum depósito em banco? Faz assim. Muito bem. Vou te passar a minha conta então, tá? Depois. Quando você faz um depósito no banco, você recebe um comprovante, certo? Então você botou ali R$100, R$1.000, R$50, R$600, independente do valor que você deposita, você vai receber um comprovante. Aí você vai para casa com aquele comprovante nas mãos. Você vai embora para sua casa, você fica preocupado se o banco vai roubar aquele dinheiro ou não. Você depositou, você vem para casa com aquele comprovante, você fica preocupado se o banco vai roubar aquele dinheiro. No dia seguinte, você vai lá procurar aquele dinheiro, você já vai muito preocupado porque você tem dúvidas se o banco roubou aquele dinheiro. Você não fica assim. Você tem confiança que você depositou, você recebeu o comprovante, e a hora que você precisar, você pode voltar ao banco ou a um caixa eletrônico e você vai sacar aquele valor que você depositou. Certo, gente? Então a ideia aqui é essa. A ideia aqui é entregar-se em total confiança e crer que Deus pode resolver. Deus pode resolver. Então, se você está aqui nessa manhã, talvez levando sobre os seus ombros fardo pesado. Quanta gente está assim hoje? Quantas pessoas estão assim hoje? Fardo de preocupações, fardo de ansiedades, fardo de angústias, de tristeza. Deus pode libertar você. Deus pode salvar você nessa manhã. Ele é poderoso para libertar você. Deus pode tirar você dessa prisão, dessa situação difícil, que muitas vezes a gente se embaraça nela. Eu creio, irmãos, que você pode voltar para sua casa com essa certeza de que Deus salvou você, libertou você desse problema, desse mal. Esse versículo é precioso demais. Esse versículo é maravilhoso demais. Ele tem uma ordem: olhai para mim. Ele tem uma promessa: sede salvos. Mas ele também tem aqui uma garantia. Ele tem uma garantia. E a grande verdade é que todos nós queremos uma garantia. Se tem uma coisa que a gente gosta, é de garantia. Garantia daquilo que nós compramos. A garantia daquilo que nós recebemos. Garantia daquilo que deixamos. Veja no texto, ele diz assim: olhai para mim e sede salvos todos os limites da terra. E por quê, irmãos? Porque eu, vamos juntos, sou Deus e não há outro. E o que significa quando ele diz isso, eu sou Deus, não há outro? Significa que fora de Deus não há salvação. Significa que se Deus não resolver a situação, ninguém é capaz de resolver. Porque a porta que ele fecha, ninguém abre. Significa que a salvação vem de Deus. Significa que não existe possibilidade de intervenção sobrenatural. Não existe possibilidade de milagre na minha vida. Não existe possibilidade de intervenção divina na minha vida, se não for Deus. Se não for Deus. E eu digo isso porque tem gente que apela para tudo. E Deus fica em último plano. Quando fica em algum plano. Mas tem gente que apela para ídolos. Tem gente que apela sempre para os outros. Depende de ídolos, depende dos outros.
depende tantas vezes de si mesmo, da sua autoconfiança. Mas ele está dizendo aqui, nessa manhã, não adianta você bater em outras portas, porque fora de mim não há salvação. Fora de mim não há solução, fora de mim não há libertação. Ele está dizendo para mim e para você, eu sou a resposta que você precisa. Algumas vezes alguém chega para mim e fala, pastor, faz uma oração aí, eu preciso muito de ajuda. Mas o que foi, irmão? Eu estou passando por isso, eu já tentei de tudo. Então eu peço que o Senhor ore agora. Essa é a nossa resposta. Eu já tentei de tudo. Como eu não consegui nada, então a única coisa que resta é Deus. Quando na verdade Deus tinha que estar lá na frente, Deus tinha que estar no topo da nossa vida, o centro de tudo. Qualquer coisa que eu passar, qualquer experiência que eu tiver, qualquer necessidade, é correr para Ele. Ele está sempre presente, irmãos. Sempre presente. Aquilo que estiver ligado na terra, terá sido ligado no céu. Se liga com Deus, confia em Deus, porque a resposta que você precisa vem dele. Isso parece até que a gente está contando historinha repetida. A gente ouve a nossa vida inteira isso, mas nem sempre a gente coloca em prática. A gente está em Isaías 45 e 22, certo? Olha o que diz no versículo anterior, 21. Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Quem é esse Deus que nos dá garantia? Quem é esse Deus que tem poder de criar coisas do nada? Deus não precisa de matéria existente para que Ele faça coisas. Através da sua palavra, todas as coisas que não existiam vieram a existir. Quem é esse Deus? Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus, e para Ele não há nada que Ele não possa resolver. Ele é o Deus de aliança. Ele é o Deus do pacto, é o Deus de promessas, Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que cura, o Deus que restaura. Ele é o Deus da provisão. Ele prometeu que para cada filho dele, ele não faltaria o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Tudo bem, ele nunca nos prometeu o pudim nosso de cada dia. Então Deus não é obrigado a nos deixar ricos, a nos dar tudo abundantemente. Mas a promessa dele é, não vai faltar o pão sobre a sua mesa. E o Senhor tem sido fiel, irmãos. Temos passado por tantas coisas, mas Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Porque Ele é o Deus que cumpre aquilo que Ele diz. Ele é o Deus fiel. Deus de promessa, de aliança. E na minha e na sua vida, não há necessidade que Deus não possa suprir. Na minha e na sua vida, não há carência que Deus não possa consolar. Na minha e na sua vida, não há pecado que Ele não possa perdoar. Ele pode tudo. Em Deus nós temos infinita graça, em Deus nós temos abundante graça, em Deus nós temos abundante misericórdia. Você já pensou o que seria da sua vida se não fosse a misericórdia de Deus? De maneira abundante? Essa misericórdia que se renova sobre a nossa vida todas as manhãs, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Você crê nisso, irmão? Você está aqui nessa manhã professando essa fé maravilhosa. Você já está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza da sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Você já entregou a sua vida para Cristo? Sabe que quer entregar a vida a Ele? Não é só estar na igreja. Não é só ter o seu nome numa ficha de membros. Entregar sua vida a Ele é entregar tua confiança a Ele. É você devotar a Ele a sua vida. É você viver a vida dEle, é crer nele. É você tê-lo como Senhor da sua vida, que vai dirigir seu coração e a sua mente. Não são seus sentimentos que regem você. Eu estava dizendo para algumas irmãs ali em cima há pouco, nossos sentimentos nos enganam. Nossos sentimentos nos pregam peças. Quantas vezes você agiu
seguindo a sua intuição, seguindo os seus sentimentos, e se deu mal. O crente, o servo de Deus, é guiado pela palavra de Deus. Então eu vou na palavra para saber aquilo que Deus requer de mim, a direção que Ele quer que eu tome. Isso é ter uma vida entregue ao Senhor. É deixá-lo reger a nossa vida, comandar a nossa vida. Ele está dizendo para nós nessa manhã: olhai para mim, e à medida que você olhar, você vai ser salvo. E eu garanto a vocês, irmãos, que será. E essa garantia não se baseia em mim, mas é porque quem está falando isso é o único Deus que existe. É o Deus Todo-Poderoso. E para terminar, Isaías 64, versículo 4. O que diz aí? Isaías 64, 4. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Tá na tela aí, ó. Vamos juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Ele trabalha por nós. Ele trabalha para quem espera nele. Ele trabalhou lá na criação, em Gênesis 1. Só que o homem caiu. E havia uma necessidade de salvação. Ele trabalhou na criação, ele trabalhou também na redenção. Esse é o nosso Deus. Ele trabalhou na criação, trabalhou na redenção, ele tem trabalhado na provisão. O nosso Deus nunca dorme. O nosso Deus é um Deus que trabalha o tempo todo, e Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então, irmãos, volta para casa com essa verdade no seu coração. Não há outro que possa salvar você. Não há outro que possa libertar você. Não há outro que possa trazer solução para a sua vida. Não há outro Deus que possa resolver a tua situação, qualquer que seja ela. Só o verdadeiro Deus. O Deus único. O Deus da Bíblia, o Deus da revelação. Esse é o nosso Deus. Amém?